Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada um age de acordo com o Jesus que está em seu coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afaste de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todas as pessoas, de alguma forma, elas têm a ambição de se relacionar com alguém, de encontrar alguém para formar uma família, para poder ter seus filhos, a sua casa, o seu cachorro e tudo mais. Só que dentre tantas pessoas, qual seria o jeito certo de escolher? Será que eu deveria fazer como se fosse uma entrevista de emprego? De repente olhar as qualificações dela, quanto ela ganha, a família que ela vem, ou encontrar alguém que de repente goste de mim, ainda que não seja tudo aquilo que eu gostaria, ter alguém simplesmente para não ficar sozinho, alguém que seja da igreja, alguém que tenha bom coração, alguém que eu goste da aparência, que goste das mesmas coisas que eu. Só que tudo isso é muito subjetivo. Será que se a gente estivesse, participando de uma corrida de cavalos e eu simplesmente fosse escolher pela cor do lacinho que está na cabeça de cada um, será que funcionaria? E é mais ou menos assim, porque o nosso comportamento ele é influenciado pelo Espírito que está perto de nós ou pela ausência dele. Porque quando não existe o Espírito Santo, aí existe uma legião de espíritos malignos influenciando sempre o nosso comportamento de forma negativa. Se eu fosse simplesmente confiar nas palavras, quantas vezes alguém já não te enganou mentindo? Ou quantas vezes nós não enganamos alguém mentindo também? Então é muito subjetivo simplesmente pelas palavras. É muito raso eu simplesmente tentar conhecer alguém olhando. Se não fosse assim, a gente não assistia um filme e chorava, sabendo que tudo aquilo é uma encenação e que tudo aquilo é mentira. Então cada um conta a sua história da maneira que o engrandece ou que de alguma forma tire proveito. Eu lembro que quando eu não acreditava em Deus, eu tinha um costume de me vitimizar. Então era muito mais fácil eu conquistar o coração das outras pessoas me colocando como uma pessoa que o tempo todo não foi amado, o tempo todo nada deu certo e não sei o quê. Porque assim se amolece o coração das outras pessoas e existe dentro das outras pessoas também algo que é interessante. Dentro de toda mulher existe um sentimento de querer cuidar, de querer ajudar. Então de alguma forma existiria uma troca perfeita. Só que não. Por quê? Porque isso na verdade era só um instrumento de conquista. Eu vou lá, pego o que quero e tchau. E isso já aconteceu com você? Pessoas que simplesmente te usaram ou pegaram aquilo que elas queriam e foram embora? Só que isso acontece com todo mundo, porque no mundo que não existe Deus ou que o Jesus não tem o primeiro lugar, é um mundo de miseráveis. São pessoas mendigando por amor, são pessoas mendigando por atenção, são pessoas querendo controlar as outras pessoas. Tem como dar certo. Só que a palavra de Deus, ela diz que nos últimos tempos existiriam comportamentos que dariam para que nós pudéssemos observar aonde Cristo estaria e aonde Ele não estaria. E diferente do que a gente pensa que ser cristão é ser evangélico, é ser católico, é dizimar, ou sei lá o quê, ser cristão é se comportar da forma que Cristo se comportaria. Por isso que a frase diz: cada um age com o Cristo, com o Jesus que está em seu coração. Porque nos últimos tempos, esses comportamentos, eles vão aparecer nas pessoas que não entregaram a nossa vida a Jesus. A passagem ela é um pouco longa, tá? Porque são muitos os defeitos, porém são muitos comuns para as coisas que nós vivemos hoje. Então eu separei para a gente poder detalhar cada um deles. Essa passagem está lá em 2 Timóteo 3, versículo 2 e 3.
E a palavra do Senhor lá nos diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha quantos defeitos que Deus está dizendo que estarão dentro do comportamento dos homens que ele não está. São muitos. Egoísta, ego, meu, eu. Quantas vezes nós não falamos que o eu, ele é diabólico? Todas as vezes que eu peço algo para mim, que eu penso apenas na minha vida, é os meus interesses, são os meus sonhos. Quando eu trago para o eu excluo Deus. Se eu excluo Deus, acabou. Já não tem mais nem o que falar. Então essas pessoas que elas são egoístas, elas sempre vão pender para o interesse delas. Ao menos que lá na frente elas vão ter algo maior do que elas teriam. Então às vezes elas abrem mãos de algumas coisas. Avarentos, avareza. Como é ruim conviver com uma pessoa que ela é avarenta, que ela é mesquinha, que ela simplesmente foca em tudo aquilo que é material. Sabe aquela pessoa que economizaria a colher de açúcar dentro de um lugar, que não consegue nunca se satisfazer com as coisas que tem, tá sempre querendo mais, sempre age como se fosse um miserável, como se nada tivesse, ela é incapaz de reconhecer a bênção que já está na sua vida. Ela não consegue fazer isso. Arrogância. Olha, toda vez são sentimentos que estão baseados nos egos. O que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa que se sente maior que as outras pessoas? Uma pessoa que se acha superior? Uma pessoa que menospreza as outras pessoas? Blasfemos. Pessoas que falam mal de outras pessoas? Desobediente aos pais, não levam em conta nada aquilo que os pais falam, não levam em conta nada aquilo que os pais ensinaram. Então é complicado quando a gente começa a olhar o conjunto de características que essas pessoas elas têm. São ingratos, são ímpios. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não é justo, é aquele, todos esses pecados ou todos esses comportamentos, eles têm raiz no orgulho, eles têm raiz no eu. Por isso que eu sempre falo, o eu, ele é diabólico, sem amor pela família. Certamente que não escutam os pais também não têm valor, quanto mais dirá a sua família. Irreconciliáveis. São pessoas que não conseguem conversar, não conseguem ouvir. Não é essa cultura de hoje? Do eu te bloqueio? Eu não consigo conversar com você, eu te bloqueio? Então, a gente vai olhando que esses conjuntos de características, eles são tão atuais e tão dos fins do tempo, que nós tentamos olhar isso e começamos a achar que isso é uma coisa normal. E eu adoro esse, sem domínio próprio. Quantas vezes a gente não fala sobre os frutos do Espírito e diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo? Olha como a palavra de Deus ela não se contradiz. Então, aonde não tem o Espírito, não tem o domínio próprio, não tem o autocontrole. Não é à toa que essas pessoas, elas bebem mais do que precisam, entre aspas, como se fosse necessário se beber, mas comem mais que o necessário, vivem de uma forma totalmente desregrada, têm vícios de todos os tipos, são cruéis. Você sabe o que é crueldade? Eu vou dar um exemplo de crueldade para você, que a gente faz e nem percebe. Às vezes uma pessoa te manda uma mensagem, mas na sua cabeça, se você responder na hora, vai mostrar que você estava esperando. Então você quer produzir algum sentimento de insegurança na outra pessoa e vai responder só depois. Crueldade. Todas as vezes que eu quero produzir sentimentos negativos na outra pessoa, eu estou sendo cruel. Porque a ordem do meu Senhor foi o quê? Ame, ame. Agora, se uma pessoa ela não consegue amar nem as pessoas da própria família, o que dirá de nós? Inimigas do bem. Quem é o bem? Jesus é o bem.
são inimigas daquilo que é o certo. Vai pedir um conselho para uma pessoa dessa para você ver. Ai, não olha mais na cara dele. E eu tenho que tomar um cuidado muito grande de falar isso, porque o perdão, ele é dado para o povo de Deus. Se não fosse assim, não existia o inferno. Deus perdoa todo mundo, Deus ama todo mundo. Não existe o pecado, não. Deus, ele diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos na fé. E uma coisa é, eu posso perdoar uma pessoa que não é o meu irmão na fé? Posso, mas não para que eu volte a viver aquela vida, mas para que eu siga a minha vida em frente. Porque Deus, ele falou, olha, para de olhar para o passado, olha para frente, olha para o alvo, olha para mim. Você vai ficar parado a tua vida inteira por causa de um traste ou de uma pessoa que não vale nada, esperando o reconhecimento. E às vezes o mais engraçado de uma coisa que a gente tem é querer que o outro entenda o que ele fez. Cara, o diabo, ele é o diabo porque ele é o diabo, ele não precisa entender o que ele faz, porque o conjunto, depois de tantas coisas que nós lemos, de tantos defeitos, de tantas coisas que nós falamos já, que são características, você ainda quer que uma pessoa dessa consiga entender alguma coisa? Ela já não tem mais nem consciência. Jesus, ele fala que a consciência, ela está cauterizada, ela está queimada, ela está morta. Já não tem o que falar para uma pessoa delas, porque ela precisa renascer no Espírito Santo, ela precisa passar pelo fogo, ela precisa passar pela prova, ela precisa que o Senhor a ressuscite antes que outras coisas possam acontecer. E aí vamos seguir na passagem. O que mais que essas pessoas farão? Está lá em 2 Timóteo 3, versículo 4 e 5. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Nossa, mas nós não somos o Deus de amor? Jesus dizendo para ficar longe de pessoas baseado no comportamento dela. Ah, não é esse o evangelho que eu quero. Eu gosto do Deus que ama o pecado, do Deus que apagou o inferno. Ele foi lá e fez um dilúvio no inferno e apagou. Porque a gente é tudo bonitinho, tudo amor, não tem. É, né? Engraçado, né? Como a palavra, ela mostra uma coisa. Então, olha o que ele fala. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Com as ações dessas pessoas, você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele anula esse comportamento. Adianta eu falar que eu sou evangélico, que eu sou católico, que eu sou adventista, que eu sou testemunha de Jeová, que eu sou sei lá o quê? Não adianta nada. Se nas minhas ações elas negam. Olha, de novo, serão o quê? Traidores. Parece que nós falamos isso outro dia, né? Quando nós falamos dos frutos do Espírito, que a fidelidade, ela vem de Deus e que o seu marido ou a sua mulher, ela vai te trair. É só uma questão. Tem gente que não peca por falta de oportunidade, viu? Dá corda pra você ver. E aí você acha que é uma questão de você ficar de vigia e patrulha em cima. Meu, vai e você vai também. Vai colocar Jesus no lugar dele? Vai colocar Deus dentro da tua casa? Vai começar a ler o Evangelho? Agora vem a questão. Se você fizer tudo isso porque você tem medo de ser traída, merece. Porque nós fazemos isso por amor ao Senhor para conquistar a nossa salvação. Agora você faz por interesses pessoais. De novo, olha para você ver como a gente tem mania de colocar aquilo que é nosso na frente. Ah, eu perdoei, sabe? Ah, eu não queria que ninguém soubesse. Se preocupa com a opinião dos outros, não com a opinião de Deus. Você o tempo inteiro se preocupa com o que o outro vai pensar, mas não se preocupa com o que Deus está vendo de você. Deus está ouvindo os teus pensamentos e todas aquelas coisas. Amarão mais os prazeres. Olha como tudo é muito claro. Todas as vezes que ao invés de orar, você prefere ir lá beber, prefere ir lá desabafar, prefere ir lá fumar, prefere ir lá fazer alguma coisa que vai alterar, prefere o remédio. Cara, todas as vezes que na tua solução não for Deus o princípio e o começo, acabou. Agora vem a pergunta. Olha esse conjunto de características que Deus está falando. Você conhece alguém assim? Ou você tem alguma dessas características em você? Como que você pega uma pessoa dessa, enfia um anelzinho no dedo dessa pessoa, coloca lá em um relacionamento? Ah, estou num relacionamento. E aí? Você acha que vai acontecer o que com a pessoa dentro da tua casa desse jeito?
vai sair briga, vai sair desentendimento, vai ter traição, vai ter um monte de coisa. Você vai deitar, você vai querer morrer, você vai ficar triste. Cara, você pegou o pior da vida e enfiou dentro de uma casa e falou isso: ai, meu amor, ai, o amor, ai. Onde você conheceu? Não, eu saía, sabe, eu bebia um pouquinho, sabe, saiu eu e minhas amigas, sabe, minhas amigas divorciadas saem agora, e aí a gente sai e vai lá, porque... eu não vivi isso enquanto eu era nova, então eu preciso sair. Tá, beleza, você pode fazer o que você quiser. Eu não tô aqui pra te discriminar. E quando eu falo isso, eu não quero menosprezar o teu comportamento. Não é isso. Eu só queria que você me ouvisse um pouquinho pra entender que o teu plano não vai dar certo. Eu só queria que desse certo. Só. Parece que o único que tá preocupado em dar certo, porque assim, eu tô conversando com um tipo de gente que ela é teimosa. Quanto mais velha a pessoa, mais teimosa ela é. Mais teimosa ela é, mais arrogante, mais presunçosa, mais tudo que a Bíblia está falando. Olha como isso vira um ciclo que eu não consigo parar e falar: Jesus, o que está acontecendo? Me guia, me guia. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, minhas mulheres empoderadas, minhas mulheres que estão desejando um relacionamento, um casamento, porque qualquer porcaria serve. Pode conhecer no inferno, que não tem problema, que você é uma pessoa de muita fé, você vai transformar, e se você não tiver poder, você vai pedir oração para essa pessoa, para que outros orem, aí nós vamos, e nós vamos continuar lendo o que Deus tem para falar. 2 Timóteo 3, versículo 6. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Esse é o teu marido. Prazer, prazer, prazer. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis e sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Qual é o teu desejo? Quer ter alguém? Quer ter um filho? Todas essas coisas, elas não são erradas. O problema é quando eu coloco isso acima de Deus. Aí começa o erro, porque daí o diabo ele vai pegar uma pessoinha dessa especialmente para você. As pessoas, os homens e as mulheres do fim dos tempos. E vai te dar, falar: toma isso daqui, pra você perder a tua salvação, pra você perder a tua paz, pra você não querer viver a tua vida, pra ele consumir todos os teus bens. Aí você separa e vai metade para cada um, e fica tudo bonito, e você achando que você tá ganhando. Legal, e o tempo vai passando, e quando vê, já foi. E quem são as mulheres que o diabo está atrás? Mulheres cheias de pecados. Todos nós somos pecadores. Mas quando nós reconhecemos que somos, entregamos a nossa vida, começamos a ler a palavra de Deus, buscamos as coisas que são do Senhor, o Senhor ele nos purifica. Então o diabo ele não está atrás daquele que Cristo está dentro. Justamente o contrário. Ele quer você, o isento, o meio, o morno, né? Aquele só que vai só na igreja, né? Aquele que já conhece o nome de Jesus, aquele que não liga de adorar a estátua, que fala: não tem problema, eu aprendi assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Deus tem paciência. Deus tem paciência. Lembra que nós pregamos sobre isso? Que Deus tem paciência, Ele espera que todos se salvem. Só que aí não reclama. Tá descrito na palavra. A palavra ela é viva. A palavra ela é a verdade. Ela detalha tudo o que aconteceu. E aí? Você vai querer acreditar em quem? No Zezinho que cada final de semana tá na boca de um, tá na casa de outro? Você vai querer acreditar no quê? Naquele que é teu? Nem a tua vida é tua. Nem o teu corpo é teu. Nem os teus desejos são seus. E você tá tentando transformar a vida de outras pessoas a quem não consegue transformar a vida de si mesmo. Você não consegue cumprir nem as promessas que você faz para Deus, que dirá para os outros. Então isso é para servir um alerta. Eu acho que o primeiro alerta, essas passagens, elas não são para mim ficar olhando e procurando na vida dos outros e fazendo um checklist, mas é na minha vida. O evangelho ele precisa ser aplicado na minha vida. O perdão ele tem que ser aplicado na minha vida. A misericórdia é na minha vida. Esse é minha. Nisso, para que o Senhor me salve de mim mesmo. De resto, é uma coisa de cada um com cada um. Então, na hora de encontrar alguém, de falar com alguém, procure primeiro em você. E isso é um alerta no comportamento dos outros.
Porque às vezes você está se deitando com alguém, esperando alguma coisa, vai pegar uma doença, né? Muitas vezes vai ter um filho que depois só vai dar dor de cabeça. E eu não tô falando que... Cara, quem vive isso sabe. Quem vive, quem é mãe solteira, quem ficou abandonado, sabe o que sente. Eu não preciso ficar aqui detalhando, outro defendendo, outro falando. Cara, é o orgulho. É o orgulho que me impede de ver que eu fui precipitado, que eu quis as coisas antes do tempo, que eu não tinha Deus. Cara, é o orgulho. É o orgulho. Então lembra sempre, cada um age de acordo com o Jesus que está em seu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento com essa palavra, para que você saia de todo esse barco furado, para que saia dessas amarras do inferno que está na tua vida, que você deixe esses sonhos mortos, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Ele curar primeiro as coisas. É sempre a mesma pressa, a mesma ansiedade, é sempre a mesma cilada e você tá aí. Não é à toa que bebe para dar padecer um ser desse, né? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.